Olá, sétima etapa. Como a gente havia prometido na última aula, hoje a gente vai apresentar aqui um circuito simples elétrico com ligação ou associação de resistores em paralelo. Na última aula a gente viu um circuito simples em série, em que os resistores estavam associados em série, e hoje a gente vai ver aí um circuito em que os resistores estão ligados em paralelo. Os resistores aqui, mais uma vez, são estas duas lâmpadas. Essas duas lâmpadas elas estão funcionando aqui como duas resistências elétricas, em razão daquele fio semelhante a um resistor, ok? As duas lâmpadas incandescentes, elas aquecem por efeito Joule, em razão das resistências que elas apresentam. Então, se vocês observarem, aqui estão as duas lâmpadas, o circuito está fechado, está aqui a nossa chave, se eu quiser, que funciona como interruptor, se eu quiser interromper a corrente, está aqui, o circuito está aberto. Se eu quiser que as duas lâmpadas acendam o circuito, novamente eu devo fechar a chave para que os elétrons possam percorrer o circuito novamente. Nessa situação, eu estou usando uma lâmpada, um gerador, uma pilha de 1,5 volts. Essa pilha ela está transmitindo a sua tensão de 1,5 para as duas lâmpadas, certo? Então, o que a gente viu a respeito de um circuito em que os resistores são associados em paralelo? Primeira coisa, a corrente elétrica, quando ela chega aqui nesta lâmpada, aliás, nesse terminal, esse terminal aqui é um nó, essa corrente que tem um valor total, ela vai se subdividir. Como as duas lâmpadas são iguais, então essa corrente vai ser dividida na metade. Então uma parte dela vai passar aqui para alimentar essa lâmpada, e uma parte dela vai passar aqui por esta para alimentar essa outra lâmpada. Então perceba uma coisa, quando a gente fez o circuito em série, a gente observou que a corrente ela não sofre essa subdivisão. Quer dizer, a corrente ela passa toda ela inteira pelo circuito e vai alimentando com a mesma intensidade os resistores ou as lâmpadas que apareçam. Aqui não, ela se subdivide. E isso acontece de tal forma que, se por exemplo eu desrosquear essa lâmpadazinha de cá, ou seja, tirando ela daqui, olha só, olha o que acontece com a lâmpada, ela não apaga, ela permanece acesa. Porque o circuito ele ficou aberto só para essa lâmpada, mas como a corrente se divide, uma parte dessa corrente passa para essa lâmpada aqui que ficou. Então essa é a característica de uma ligação, de uma associação em paralelo. Ela traz algumas vantagens. Por exemplo, o brilho das lâmpadas é mais intenso, ou seja, elas estão utilizando a mesma potência, ou a potência delas por inteiro. E a tensão, ela segue sendo a mesma para as duas. 1,5 volts para essa aqui, 1,5 volts para essa outra. A gente pode até ver isso, o valor dessa tensão, aqui no nosso multímetro, certo? Então vou usar o multímetro novamente para a gente ver a questão dessa tensão. Então vou botar aqui na escala apropriada, tá aqui, e vamos medir essa tensão. Então vamos ver aqui qual que é a tensão nessa lâmpada, Então nessa primeira lâmpada. Opa, tá invertida aqui a posição, Então veja aí, qual que é o valor que aparece aí de tensão, certo? Nessa primeira. Então esse valor é quanto?
é de 1,14, 1,15 volts. Então é a tensão. Se a gente fizer isso para outra lâmpada, a gente vai encontrar o mesmo valor. Só deixar estabilizar, mais ou menos aí o mesmo valor. O fato é que a tensão ela vai estar no mesmo valor, pelo menos aproximado, né? Então veja que as duas lâmpadas elas são alimentadas aí com a mesma tensão, certo? Ok. Vamos fazer aqui. Vamos ver se essa lâmpada, esse gerador, ele é novo, né? Comprei ainda há pouco. Vou ver bem aqui qual que é o valor dele realmente. Se realmente ele está completo. Então estou colocando aqui os terminais do gerador da pilha. E aqui eu estou fazendo a leitura de 1,40 volts. Certo? 1,40 volts. É a tensão desse gerador aqui em funcionamento. 1,40. Quer dizer, por causa de uma resistência interna no gerador, ele não lança esse valor de 1,5 que vem de fábrica, exatamente esse valor para o circuito. Né? Porque uma parte é perdida na tensão, na resistência interna do gerador, já que ele aquece. Mas vamos calcular a corrente, né? Então, como a gente viu aí que... Deixa eu rever aqui, só para a gente ter certeza no valor dessa tensão bem aqui do gerador. Vamos ver aqui de novo, que tremeu, não sei se deu para vocês verem aí. Deixa eu ver se eu consigo equilibrar aqui para ficar visível, né? Então, vamos ver se estabiliza aí. 1,30, 1,39. Então vamos colocar esse valor aqui de tensão. Então vou escrever aqui no caderninho nossa tensão. Então olha só, a gente tem uma tensão U de 1,39 volts. Esse é o valor que o gerador está lançando para o circuito, certo? Que ele está gerando essa tensão aí no circuito, é a tensão de saída. O que é que a gente vai fazer? Vamos medir a corrente total. Então eu vou chamar de I a corrente total. Então está aqui o valor de I, né? Vamos determinar essa corrente. Então eu vou aqui para o multímetro, eu vou abrir o circuito. O circuito tem que ficar aberto. Vou mudar aqui a minha escala para corrente no multímetro. Vou botar a escala aqui de 10 para poder medir essa corrente. Então fiz isso aqui no multímetro. E aí você vem aqui para as ponteiras. Conecta. Vou segurar aqui para a gente poder medir essa corrente. Então vamos ver aqui qual é o valor de corrente que está chegando. Olha só o valor da corrente que está chegando no circuito. 0, deixa eu estabilizar. 0,49, né? Deixa eu estabilizar aqui. Você não pode estar tremendo a mão aqui, senão não vai ficar correta a leitura. Estabilizou em 0,49. Então, esse valor de corrente é 0,49 ampere. Então, é a intensidade da corrente aqui nesse circuito. Ok? Ok. Então, utilizando a lei de Ohm, qual é a lei de Ohm? Que a tensão é igual à resistência
vezes a corrente elétrica. A gente pode calcular a resistência elétrica total no circuito. Então R vai ser igual ao valor de U dividindo a corrente. Então a gente vai ter 1,39 dividindo o valor da corrente, que é igual a 0,49. Então daqui eu posso calcular a resistência elétrica no circuito, né, fazendo essa divisãozinha aqui. Ok. Outra coisa que eu posso fazer, né, nesse circuito aqui, eu quero saber qual que é o valor dessa corrente que está fluindo, né? A gente já sabe que ela se divide, né, para as duas lâmpadas. Então vamos ver se essa corrente ela se divide realmente na metade, né? Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o circuito, por exemplo, posso abrir o circuito aqui, deste lado, e introduzir o multímetro para medir essa corrente, certo? A corrente que vai passar para quem? Para esta lâmpada aqui. Então a gente deve colocar o multímetro ligado aqui em série no circuito. Então eu vou colocar aqui e aqui, esperar acender e vou fazer a minha leitura lá no multímetro. Deixa eu trazer aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então vou tentar segurar aqui para a gente ver essa leitura. Então olha só, a corrente total ela é o que? 0,49, 0,50, né? A gente pode até aproximar. Veja que o valor da corrente aqui, ó, está exatamente a metade, 0,25. O que significa que ela se divide na metade para as duas lâmpadas. Então, essa corrente I total, ela vai se dividir em duas. E aí a gente vai ter uma corrente I1 igual a 0,25 ampere para uma lâmpada e 0,25 para outra. 0,25 ampere. Então o valor da corrente dividido a metade num circuito ligado em paralelo. Então vou aqui novamente colocar aqui fazer a conexão. Deixa eu abrir o circuito, colocar novamente aqui o meu fio, ok, e vou aqui fechar o circuito novamente, tá aí as duas lâmpadas. Então esse é o circuito de uma associação em paralelo, certo? Eu vou fazer o cálculo aqui de quanto dá essa resistência aqui no circuito. Então a gente tem 1,39 que a gente vai dividir por 0,49 ampere. Então quanto que vai dar isso aqui? Então vai dar aproximadamente quanto de resistência, né? Para ficar mais fácil, eu vou fazer assim. Eu vou aproximar aqui 140, aliás, 1,40 ou 1,50, né? 1,50, posso fazer isso. Aliás, melhor 1,40, né? Porque existe uma perda aí no gerador. Então vamos aproximar para 1,40 mesmo. O outro aqui a gente vai colocar a corrente de 50, já que a gente encontrou a metade, 0,25. Então aqui vai dar aproximadamente quanto? 3, dá 2, aqui dá 40, 140, 50, 3, dá 100, dá 40, aí não dá,
Aí aqui dá 8V, pronto. Então eu tenho uma resistência elétrica no circuito equivalente de quanto? De 2,8 ohms. Então é outra característica desse circuito, né? A resistência no circuito ela cai. Se a gente tivesse ligado esses elementos aqui, que a gente está usando aqui nesse experimento, ligado em série, vocês iam ver que na ligação em série a resistência ia aumentar, enquanto que a corrente cai. Quando eu ligo em paralelo, o que acontece? A gente tem um ganho na corrente, né? A gente tem um ganho na corrente e a resistência no circuito cai. Então é vantajoso nós fazermos essa associação em paralelo desses elementos, porque há um ganho na corrente. E é por esse motivo, então, para ter uma corrente maior, uma intensidade de corrente maior, que nas nossas residências, nas indústrias, em tantos locais, as ligações são feitas dos aparelhos, dos geradores, essas ligações são feitas em paralelo, ok? Então é isso a nossa aula, e a gente volta na próxima aí com alguma atividade relacionada com esse tipo de circuito, em paralelo e também com o circuito em série. Até mais, gente.